Meus queridos irmãos, eu agradeço muito a Deus por cada dia que nos dá vida. E tem dia que o Senhor acomoda muita gente nas suas palavras. E tem dia que o servo do Senhor aqui fica preocupado, meditando naquelas palavras que o Senhor sempre refere a nós. Que a vida nossa não é vida para fazer a vontade do homem ou da vontade própria, mas sim a vontade do Senhor. E uma coisa que o Senhor me incomodou muito, porque o sofrimento das pessoas está tão grande. E o Senhor me colocou na minha frente, nessa manhã, uma palavra, que na hora eu comecei a chorar. Não posso nem lembrar. Você sabe por que o meu povo sofre? Por que o meu povo sofre? Por causa do pecado, que não está vez neles, mas está na sua família, no seu amigo, no seu colega. Porque as igrejas têm muitas consequências e muito sofrimento. Nós temos de lembrar, ele me colocou, lembra da capa que Acã, ele tomou os babilônios lá da primeiro combate que Israel fez contra o inimigo para conquistar a terra prometida? Acã já pensou na riqueza, na joia, no ouro, nos poderes físico, material, mas não pensou no amor e na misericórdia para com Deus, para com aqueles que temem e buscam. Israel realmente estava preparado para conquistar o primeiro combate contra o inimigo, mas foi derrotado. Será que você não pode pensar um pouco, meu irmão, meu amigo, que você está ouvindo, que nós precisamos meditar um pouco o que nós estamos fazendo? Será que é correto? Ou se é errado? Ou que devemos fazer? Ou não devemos fazer? É difícil meditar. Nós às vezes estamos pensando nós bem nosso, ao nosso lado, esquecendo as coisas de Deus. E o Senhor ensina: amar o próximo como a ti mesmo, é fazer o bem, como Mateus capítulo 5, versos 43 e 48 nos refere. Mudando nossas atitudes e usando a atitude da vontade de Deus pelo Espírito Santo, suportando muitas vezes aquilo que nós fisicamente não suportamos, mas em Cristo nós vencemos todas as coisas. Eu gostaria de entender e falar para você. Lá Josué tinha preparado aqueles homens adequados para conquistar sem trabalho, porque o povo não era tanto. Mas o que aconteceu? Mas a fé deles foi abalada por desobediência e ambição de Acã. E ali, quando foi descobrido que Acã tinha furtado ouros, pendentes de ouro, e pedras e coisas preciosas, lá de Jericó, primeiro combate que eles tiveram, e pertencia a quem? Ao Senhor, né? E aquelas coisas, tudo que eles eram para conquistar, o Senhor disse que era para realmente destruir tudo, não deixar nada. Mas
um homem que era estar preparado para ser uma bênção na mão de Deus e abençoar as outras pessoas, ele pôs tudo a perder. E muitas pessoas morreram naquele dia por não ter realmente amor desse homem que só pensou na sua riqueza, pensou só no seu bem-estar. Você pode também estar fazendo isso. Ah, não faço. Pode sim. Às vezes você está pensando naquelas mesas fartas, enquanto as criancinhas não têm um grão de arroz para comer. Uma igreja, às vezes, está pedindo ajuda. Uma pessoa fazendo campanha, querendo ajudar aquele que necessitam. O amor nosso só é revelado quando nós unimos duas coisas: a obra e a fé. Nós trabalhamos muito na fé, mas esquecemos a obra de Deus. Eu já vi muitos fatos, pessoas dizendo: na minha casa eu não tenho a paz que tem na igreja, porque nós mudamos às vezes a nossa atitude. Nós temos de ter uma direção só. Nós não podemos ter pensamentos duplos, que chama pensamento dobro, né? De dois pensamentos. É bom e é ruim. Não, nós temos que estar fixados e firmes no Senhor. Acã era desse tipo. Ele ajudava, colaborava com o trabalho de Israel, mas tinha ambição de riqueza. Cuidado, a riqueza não é pecado, mas a ambição é pecado. Querer o bem é muito importante, mas saber que Deus dá. Ele é Senhor de todas as riquezas, toda a joia, tudo. Não precisa pedir, Ele sabe a necessidade de cada um. O que importa nesse mundo é buscar a vontade de Deus e não a vontade nossa. Pense bem nisso, reflete bem, lê se for possível, Mateus 5, 43 a 48, medita bem nisso. Um dia pega lá nas cartas, lá no Velho Testamento, sobre o acontecimento dessa guerra que houve lá na passagem do Jordão, primeiro combate que eles tiveram lá. Eles foram muito bem. No segundo, lá em Aia, eles achavam que o povo era pequeno, não precisava de muita gente, mas Acã estava no meio e furtou aquilo que não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor. E muitos morreram por causa disso. Imagina quantas coisas acontecem na família por causa do pecado. Às vezes não é todo mundo pecador, por causa de uma da família, uma atitude errada de um pai, da mãe ou do irmão, às vezes correta tantos problemas, tanta miséria, tanta destruição, que faz as pessoas ficar não sabendo o que faz. Ah, mas eu busco a Deus, eu faço, eu oro, eu busco o Senhor. Mas será que seu irmão, seu filho, sua família está em comunhão com o Senhor? Olha, nós temos que pensar nisso. É difícil. Meu irmão, pense bem nisso. Reflete bem. O Senhor ama todo mundo. Ele quer bem todo mundo. Mas só tem uma coisa: fidelidade é o que agrada a Deus. Fidelidade, sinceridade. O Senhor não está preocupado quem não está com Ele, não quer nada com Ele. Mas o Senhor preocupa com aqueles que é justo e quer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós pagamos o preço das coisas por causa daquele que é do nosso coração, um filho, a família, e nós às vezes deixamos de falar a verdade. Passamos a mão muito pela cabeça das pessoas, mas precisamos ter cuidado. Dói aonde doer, mas a palavra de Deus, ela não pode falhar. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pode acabar o mundo, mas a palavra permanece. Porque um dia
o Senhor vai recolher aqueles que a Ele teme e busca. Você crê? Busca a presença de Jesus, porque Ele mesmo, com a sua própria boca, Ele disse duas coisas. Primeiro eu vou dizer, não tema, crê somente e busca fazer o que é agradável a Deus. Nega a si mesmo, toma a sua cruz. Cruz é o sofrimento que há dentro da família, a doença, a falta financeira, uma coisa. Mas busca o Senhor, que realmente o justo não faltará nada para ele. Mas por causa de uma pessoa, sofre a vez o justo. Quantas crianças, quantas pessoas estão sofrendo lá naqueles terremotos? Por quê? 25 missionários foram assassinados lá. Meu Senhor, por que eles estão fazendo isso? Coisa triste. Caim foi morto, Caim matou Abel por ambição, por ódio. É assim as pessoas fazem. Quantas criancinhas, quantas crianças estão sendo estupradas lá naqueles países? Quantas jovens nascem e não têm oportunidade de viver na presença do Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Meu irmão, vamos orar, vamos pedir que Deus tenha misericórdia desse mundo, que o mundo já é maligno. O maligno está aí, mas Deus tem misericórdia porque Ele é Senhor de todas as coisas. Nada sai da presença dEle se não for a sua vontade, porque uma folha da árvore só cai quando Deus permitir. E acontecem as coisas por acaso. Confia no Senhor, mesmo se não tiver nada em casa, nem o comer, nem beber, mas confia no Senhor que Deus proverá. Vamos orar, querido Deus, Pai amado. Nesse momento, Senhor, estou falando essas palavras, coração cheio de tristeza daqueles que estão sofrendo, Senhor Deus, que não tem o que comer, não tem o que vestir, nem o que beber, e às vezes não tem nem a palavra do Senhor. Ninguém chegou para poder falar. Quantas pessoas estão em casas, não tem visita, não tem, às vezes, aquele momento que poderia ter de um servo de Deus para falar do Senhor para eles, ou fortalecer a vida deles. Eu sei, Senhor, nós temos para pensarmos a igreja, que tudo vem, Senhor Deus, na direção do Teu Espírito Santo. Sem Ele nada podemos fazer. Nós vamos respirar, é a presença do Espírito. Nós vamos olhar, é esperando o Espírito. Vamos falar, é a presença do Espírito. Vamos fazer alguma coisa, tem que ser pela direção de Deus. Por isso que Deus pede que nós devemos orar por todos os homens, todos aqueles, seja bom ou mal, mas que nós oramos por ele. Perdoamos, Senhor. Nós podemos perdoar. Perdoar é perdão para sempre, Senhor. Nós vimos tudo isso, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Visita, Pai. Visita nesse momento, Senhor, as igrejas. Fortalece os pastores, seus líderes, Senhor Deus. Dê palavras, Senhor Deus. As palavras lá no púlpito, que saia só pela Tua palavra, Senhor Deus. Como diz a Tua palavra, o que sai dela é anátema, não é de Deus. Que nós temos que pregar somente aquilo que o Senhor deu permissão, que é a Tua palavra. Senhor, tenha misericórdia. Ajuda os pastores, ajuda seus lares. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Fortalece, Senhor, a vida de cada um. Eu peço, Senhor, por todos os pastores da face da terra, Senhor, pelos seus líderes, por aqueles que estão lutando, Senhor Deus, para a Tua palavra chegar ao coração de muitas pessoas. Peço pelos missionários, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor Deus. Cobre, Senhor Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Reveste, Senhor Deus, os pequenos, Senhor. Dê sabedoria e discernimento, Senhor. Eu peço, Senhor, a Tua cobertura. E suplico por todas as pessoas a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém.